amigos, sejam bem-vindos de regresso às sextas-feiras, ao episódio bissemanal. Obviamente, eu acho que expliquei a algumas pessoas, o mês de janeiro, por causa do mercado no futebol, causa-me aqui algum transtorno e, portanto, durante o mês de janeiro, por norma, nunca há 2 episódios do Afundo. E isso faz com que o Chico já não venha aqui ao nosso convívio quase há um mês, Chico, desde o Natal, não é? Pois, eu acho que o último episódio foi onde eu mostrei os meus chinelos do Grinch. Epá, isso é mítico, foi um episódio mítico. Aquele episódio onde nós gravámos os primeiros 20 minutos só em áudio, não é? Exatamente. Foi para relembrarmos os bons velhos tempos, na verdade. Não foi para mais nada. Tu ainda és desse tempo de gravar só em áudio? Sim. Eu sei que não parece, mas eu já faço parte do Afundo há algum tempo. Sabes que eu tenho muita dificuldade em quantificar o tempo, sabes? Eu acho sempre que vocês estão cá todos há muito pouco tempo, não é? Repara, eu cheguei a gravar com o Amaral e com o Vasco Moreira. Pois é isso. Agora já me estou a lembrar. Muito bem, olha, como é que foi o teu mês de janeiro? Foi cansativo, não é? O mercado é horrível, pá, fogo. Pois é. E mercado com um filho pequeno em casa não é nada agradável. E há outra coisa, que é o mercado de janeiro acontece com tudo o resto, ou seja, nada está parado, não é? O campeonato continua e está-se a liga e eu não sei o quê. É que estamos aqui de volta dos negócios e afins, e se for preciso estamos até às 2 da manhã no jogo do Sporting da Taça. Não foi o caso, mas eu por exemplo, ontem estive a cobrir o jogo do Sporting da Taça. Se por acaso ainda tivesse o mercado aberto, eu se calhar, eu despachei mais 2 e tal da manhã, se calhar ainda ia dar uma perdinha numa coisa qualquer. Ontem, pá. Tu, quando estavas no estádio, apercebeste da situação do jogador do Aves? Eu não me apercebi logo no embate. Assim que vi, creio que foi a reação dele, não é? Não, foi a reação do capitão do Aves, que era o Devanish. Assim que eu vi com as mãos na cabeça, eu fiquei dizendo, mas o que é que se passou? E comecei ali a explorar, a ver o que é que se passava. Eu reparei que era o Soares e o Antoine no chão, e pensei, algum deles já tem ali qualquer coisa a sério. Fui logo ver a repetição na TV e na TV vê-se muito bem. Terrível. É arrepiante. Eu fiquei logo ali de coração nas mãos. Terrível, ainda por cima estreia, tinha acabado de assinar há uns dias. É mesmo daqueles casos que... E agora vai um aninho, coitado. Bem, um abraço à malta do Aves. Uma coisa que nós temos aqui que falar é o trade deadline. Terminou. Eu tinha dito na terça-feira com o Ricardo que achava que não íamos precisar de fazer este episódio. Não que eu não achasse que iam haver muitas trocas, porque há sempre muitas equipas que baixaram, que têm que fazer trocas para baixar do Tex, sair dos aprons, whatever. Portanto, há sempre muitas movimentações. Aquilo que eu achava é que não íamos ter Giannis ou Jamorant ou Lamelo Ball, aqueles nomes que se andavam a falar. E tiveste razão. E tive razão. O que é que nós não estávamos à espera? Quer dizer, James Harden já estávamos mais ou menos à espera, mas o que é que nós não estávamos à espera? Que Jaren Jackson Jr. fosse trocado de uma forma inacreditavelmente surpreendente, especialmente não pela troca, mas por onde é que ele foi, já vamos falar disso. Depois, obviamente, do James Harden. Ivica Zubac, por exemplo, Porzingis, também não estávamos a contar com isso. Anthony Davis, ainda por cima trocado para os Washington Wizards. Portanto, uma série de coisas que nós não estávamos propriamente a contar que fossem acontecer. Eu quero primeiro falarmos aqui, Chico, no cômputo geral, não é? Todos os anos nós falamos muito sobre trocas, sobre quem é que pode ir para onde, mas naturalmente nunca estamos preparados para este tipo de trocas que vêm, como dizem os americanos, out of the blue, não é? Do nada, como foi o Luka, como foi uma série de outras coisas. Mas no cômputo geral, Chico, o que é que achaste deste último dia, antes de irmos de caso a caso? Sabes que eu estava foi muito bom nesse sentido. Para começar, eu acho que gosto muito mais do mercado da NBA do que do mercado do futebol, já que começámos a falar sobre isso, porque nós falamos do último dia de mercado do futebol, mas o último dia de mercado da NBA, a nível de trocas, é muito mais interessante, porque nós vemos um Mike Conley no mesmo dia a representar 4 equipas, entre aspas. E voltou à mesma.
E volta à mesma. E volta à mesma. Vemos jogadores que estão a viajar com uma equipa para ir para um certo jogo e a meio dessa viagem descobrem que foram trocados para ir para outra. O que é que aconteceu ao Jock Landale. O Jock Landale, que estava no aeroporto a ir para uma cidade quando lhe disseram que ele tinha que ir para outra cidade afinal. E ele vai, joga e faz um grande jogo. E até creio que vai de carro, que pronto, ok, os americanos normalizam muito o conduzir 5 horas e meia, mas não é brincadeira nenhuma. E depois, lá está, e depois faz um máximo de carreira. Estas histórias, isto no futebol era impensável, porque no futebol as transferências arrastam-se e não é só isso, Chico, não é só isso, é que no futebol não há propriamente um sentido de urgência, no sentido de este jogador ganha X, não pode ser trocado por Y. No futebol não, futebol é tem contrato, não tem contrato, é um bocado indiferente, contratamos e depois vendemos e depois logo se vê. Mas isto para responder à tua pergunta, eu fui um pouco à tua imagem, eu fiquei muito surpreendido pela positiva, porque foi daqueles mercados em que a toda a hora estava a receber notificações de uma troca que eu não estava nada à espera, e acho que isso é que é um pouco mais mágico, porque nós perdemos muito isso com os insiders, com o desenvolvimento das redes sociais, tudo hoje em dia, pegando no exemplo do futebol, porque estamos a pegar nisto do mercado, as grandes transferências já não são surpresa para ninguém. Claro. E aquela troca do Jaren Jackson, a troca do Anthony Davis, é aquele sentimento que nós tivemos assim que sai pelos maiores insiders, porque para chegar aos maiores insiders, imagine-se o que é que já houve antes. Aquele sentimento que nós temos é inexplicável, é aquela surpresa de fã de a sério, não estava mesmo nada à espera. O Harden por outro sentido, já foi do género, ok, sim, aconteceu, já toda a gente estava à espera. Eu estava a meio de uma gravação no podcast Canto do Sporting, portanto quem quiser ir ver a minha reação ao vivo no momento do Anthony Davis pode ir, porque eu estava a gravar e a meio de uma frase recebo a notificação, e obviamente telemóvelzinho sempre ali numa zona que ainda por cima eu estava a gravar no dia do fecho, né? Portanto eu estava ali e estava ali a ver e portanto a minha live reaction está gravada. Olha, vamos aqui centrar-nos em alguns negócios, não vamos a todos, deixem-me só dizer aqui 2 ou 3 coisas e depois vamos terminar com a questão do Giannis, já lá vamos. Deixem-me só dizer aqui 3 coisas. Primeira coisa, Spurs, Rockets e Miami Heat foram as únicas 3 equipas que não fizeram qualquer mexida. Todas estas equipas têm o seu trajeto bem delineado, não precisavam de baixar nem de aprons nem de tax, portanto todas elas estavam... Se bem que Miami era uma das franquias mais apontadas a 2 dos nomes fortes. No final do podcast falamos do Giannis, e Miami há uma razão pela qual são estão tão ligados ao Giannis. Depois, há aqui 1, 2, 3, 4, 5 equipas que fizeram trocas apenas e só para saírem do tax, portanto, saírem da luxury tax. Essas equipas financeiras. Exatamente. Essas equipas são os 76ers, que enviaram Jared McCain, um jogador que chegou a ter ali algum hype no ano passado, mas que rapidamente se percebeu que estava numa hot streak e este ano pouco jogava e até andou a jogar na G-League e não sei o quê. Enviaram para os Warriors. Para os Oklahoma City Thunder. Os Raptors mandaram o Ochai Agbaji embora e baixaram do tax. Os Celtics fizeram várias trocas, mas assim resumidamente vão buscar o Vucevic, já vamos falar disso, enviam o Tillman embora, o Josh Minott e o Chris Boucher baixam do tax, e é impressionante que os Boston Celtics em pouco mais de meio ano passaram de ser uma equipa que ia gastar quase 500 milhões em ordenados e tax e baixaram basicamente para o cap. E se me permites acrescentar, e que, tendo em conta as mexidas que houve no Oeste, continuam candidatos no Oeste. O que é incrível, essa parte é incrível. Mas já lá vamos. E depois, os Orlando Magic mandaram o Tyus Jones embora, baixaram o tax. Os Nuggets, à última da hora, mandaram o Hunter Tyson embora e baixaram também o tax. Portanto, estas equipas foram aquelas que mexeram apenas e só por questões financeiras, como o Chico disse bem, e depois houve aquelas 3 que não se mexeram, e os Miami Heat são o caso mais interessante, porque ao não se mexerem mantêm aqui uma série de munições para, quem sabe, no verão irem atacar outras coisas. Vamos olhar aqui, Chico, para
4 ou 5 trocas que eu escolhi, obviamente são as trocas que toda a gente falou, mas tentar perceber as razões e tentar perceber o contexto em que a troca acontece. A primeira é do James Harden, eu já tinha falado um bocadinho disto com o Ricardo. Com o Ricardo. Queria ouvir primeiro a tua opinião e depois clarificar aqui algumas coisas. É assim, eu fiquei com mixed feelings. Eu, por um lado, percebo, começo a ganhar assim um pequeno ódio de estimação ao Harden, porque nós gozamos, brincamos muitas vezes com o Durant, com aquela questão do next chapter, porque vai sempre atrás de a próxima big thing para ir atrás de um anel, mas eu acho que falamos pouco do Harden, porque o Harden também muda de equipa a cada ano e meio, não resulta em lado nenhum, e se calhar chegou o momento de percebermos que quando há um fator em comum para não resultar em tanto lado, se calhar a culpa é desse fator. Exato. Não é de tudo o que está à volta desse fator. Obviamente que não estou a dizer que foi culpa sozinha dele em todo o lado, isso nunca na vida, até porque, por exemplo, em Houston ele esteve num nível estratosférico. Em Brooklyn, nos Nets foi toda uma série de contextos. Exato. Não me interpretem mal, mas irrita-me esta facilidade com que o Harden desiste dos projetos que tanto investiram nele. Acho que há uma constância que é normalmente, e podemos pegar aqui no lado do Harden, normalmente a desistência dele tem só um motivo, com exceção dos Rockets, tudo o resto tem um motivo, que é dinheiro. Exato. Ele sai dos 76ers porque o Daryl Morey lhe terá prometido e depois não lhe deu o dinheiro todo que ele queria. Ele sai dos Nets também porque os Nets estavam aparentemente não estavam tão dispostos a dar-lhe a extensão que ele queria, e agora nos Clippers ele faz isso. Portanto, o James Harden tem contrato este ano e tem uma player option para o próximo ano. Só que esta player option é uma player option muito específica. Normalmente quando nós dizemos há aqui uma player option, no caso dele é 43 milhões, o que é que normalmente nós assumimos? Ok, o James Harden tem o poder de optar por 40 e tal milhões, não é? 40 e tal. Mas os Clippers protegeram-se, já sabendo quem é James Harden. O que é que os Clippers fizeram? Colocaram nesta player option uma garantia de contrato apenas de 13 milhões. Portanto, podia dar-se o caso do James Harden fazer opt-in a esta player option e os Clippers dispensarem o James Harden e só tinham que pagar 13 milhões. Portanto, o James Harden aqui não estava totalmente seguro da carreira dele. Portanto, haviam aqui 2 cenários, que era ele fazer opt-out e estender o seu contrato mais 2 anos, por um valor se calhar mais pequeno, mas mais longo o contrato, mais pequeno no primeiro ano. Só que James Harden não é esse tipo de jogador, não é, Chico? James Harden é... Exato. Eu quero o máximo que eu conseguir. E os Clippers, que estabeleceram a sua meta de a partir de 2027 não vamos ter nenhum destes jogadores veteranos, fizeram isso com Kawhi, fizeram isso com James Harden e era o que eles queriam fazer com Paul George, disseram, não, nós não te vamos dar isso. Então James Harden moou e deixou de jogar e pediu para ser trocado. E acaba em Cleveland. E no lado de LA eles começam a fazer um rebuild orgânico mais competitivo, por assim dizer, que é, foram buscar um jovem base que é All-Star, que tem ali claramente uma margem ainda para progredir e que vê em potencial para construir algo a partir de agora, porque eles têm muitos assets, eles são das equipas que têm mais assets na liga e acho que conseguiram construir com maior ou com menor dificuldade algo a partir dali. Portanto, eu percebo que possa ser neste momento, veremos o que é que o futuro dirá, uma win-win situation, porque Cleveland também queria claramente algo que ajudasse a dar o próximo passo competitivo, fazendo lá está o investimento que o Oeste está a querer fazer, que do nada percebemos que há certas equipas surpresa a quererem investir no Oeste, como vimos os Wizards, como vimos os Pacers, o que diz muito do nível competitivo desta conferência. E os Cleveland veem que têm a oportunidade veem que é o ano, talvez seja o ano em que eles podem fazer algo, e por aí eu posso perceber o ir buscar o Harden. Veremos como é que encaixa com Donovan Mitchell, com Evan Mobley, com Jarrett Allen. Já vamos aos Cavs, porque há uma outra coisa nos Cavs que é interessante. Em relação aos Clippers, tu disseste bem, portanto eles baixaram, se calhar não fazia parte do plano entrarem aqui numa espécie de mini rebuild, porque depois
e vamos já falar disso a seguir, também trocam Ivica Zubac, porque eles não têm a pique deles deste ano, é dos Oklahoma City Thunder, portanto há aqui até um cenário que volta a ser o mesmo cenário que nós tínhamos no início do ano quando eles começaram tão mal, e eles estavam aqui numa sequência de 16 vitórias nos últimos 19 jogos e de repente o mundo parece que vai cair outra vez. Eu acho que o mundo só não vai cair totalmente porque quase todas as equipas que estão abaixo dos Clippers também entraram aqui num mini rebuild, como é o caso dos Grizzlies. Mas pronto, isso depois são conversas para termos mais lá para a frente. Mas em relação aos Clippers, fazem isto no ir buscar o Garland é um flyer. E porquê é que é um flyer? O Garland é um All-Star, como o Chico disse bem. É um All-Star que no último ano e meio está muitos problemas, e é sempre o mesmo problema, né? É sempre aquele dedo do pé. Os Clippers estão em Los Angeles, têm Garland e vão ter aqui algumas escolhas, porque já está a acabar os pagamentos que eles têm. Vão começar a ter aqui um rebuild, como tu disseste, orgânico, e vão ter muito espaço salarial. Estão em Los Angeles, nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer com a história da Aspiration. Podem haver aqui algumas piques retiradas aos Clippers, e portanto os Clippers, ao perderem James Harden, decidiram entrar aqui num mini rebuild competitivo, como tu disseste bem, porque eles ainda têm Kawhi Leonard e portanto quando tens Kawhi nunca vais perder todos os jogos, porque Kawhi tem essa qualidade, está a fazer uma época brutal. Mas estás a fazer o teu processo de rebuild. Vamos ver até onde é que os vai levar. Eles têm ali alguns jogadores interessantes, que podem, alguns jogadores de two-way, o Jordan Miller e não sei o quê. Vamos ver. Mudando agora para os Cavaliers, que é o caso para mim mais importante, porque é uma equipa, como o Chico disse, que olha para o Oeste e vê a coisa aberta. Tu disseste bem, as coisas não estavam a correr bem. James Harden e Donovan Mitchell, eu e o Ricardo já falámos como é que vai ser o fit de dois. Será que vai ser só your turn, my turn? Portanto, vamos ver. Mas há uma outra coisa que é muito importante nisto, que é: os Cavaliers são a equipa mais cara da NBA, são a única equipa que está no second apron, não estão a fazer uma boa época, portanto há pressão para fazerem coisas melhores. E tem um problema, que é Donovan Mitchell só tem contrato garantido até 2027, portanto só a próxima temporada, e eles precisam que Donovan Mitchell renove. E se os Cavs chegassem ao playoff e perdessem na primeira ou até na segunda ronda, como no ano passado, seria complicado convencer Donovan Mitchell a aceitar a extensão de contrato, por ser Cleveland, um mercado pequeno, e por ser uma equipa que continua a desapontar. Portanto, eu acho que isto é uma medida um bocadinho desesperada, que eu temo que possa ser um grande problema no futuro, porque eles, para trocarem por James Harden, e eu esqueci de dizer uma coisa sobre James Harden, mas já vou dizer, mas eles, para trocarem por James Harden, certamente já há acordo para uma extensão de contrato, e este contrato vai ser muito mau no futuro, e portanto esta pressão de renovar com Donovan Mitchell é muito grande. E eu diria que na era moderna, e se calhar na história dos Cavaliers, se retirarmos LeBron James, Donovan Mitchell se calhar é o jogador mais talentoso que eles tiveram, e portanto há uma pressão muito grande, e obviamente eles querem que Evan Mobley também se sinta confortável na equipa, e portanto esta ida ao James Harden é um bocadinho uma panic move. Até pode resultar, até pode dar em título. Faz-me lembrar um pouco, com as devidas diferenças, a ida do Lillard para Milwaukee, porque quiseste à força toda dar aquela estrela à tua estrela principal, sem pensar a 200% até a nível de encaixe. Em Milwaukee acabou por correr mal também por questões físicas e tudo mais, e que obrigou a um desmantelamento forçado, e agora tiveram, não sei se foi sorte, se é azar do Giannis, não sei, já falaremos a seguir disso, que faz com que a equipa do nada passou de topo do Oeste para ninguém sabe o que é que eles estão aqui a fazer no Oeste. Portanto, não é estranho, porque tu falaste aí das questões contratuais, que daqui a um ano estejamos a falar de uns Cavs, ainda para mais com o Harden, retomando o ponto que falámos há bocadinho, a serem desmantelados. Não seria nada estranho. Eu só não acho que eles são desmantelados porque eles têm Evan Mobley, e com Evan Mobley já tens ali uma peça. Podem ser desmantelados, e com o Evan Mobley a manter-se ali com a pedra basilar para o que aí venha. Depende. Mas não sei se é muito agradável para ter se isto correr muito mal e Donovan Mitchell disser não vou estender o meu contrato, aí a coisa vai ter que quebrar por algum lado. Exato. E portanto esta move pelo Harden
pode funcionar. Tu deste o exemplo e muito bem dado do Lillard, mas a troca do Lillard, a nível de fit, tu até vias como é que aquilo encaixava, né? Aquele jogo de two-man game entre Lillard e Giannis a rolar para o cesto, ou então Lillard a lançar de fora. Nós até conseguimos perceber, e toda a gente percebeu porque é que eles queriam esse fit. Aqui é o diferente, aqui nem parece que há assim propriamente um fit muito bom, mas vamos ver, eles tinham que fazer alguma coisa e aparentemente havia já alguma frustração com o estado de saúde do Garland, e portanto acabou por cair deste lado. E porquê é que eu acho que eles já têm acordo com o James Harden para provavelmente o que vai acontecer é o James Harden fazer opt-out e receber um contrato de 2 anos, se calhar na casa dos 35, portanto menos dinheiro no primeiro ano, mas mais um ano, portanto vai recuperar. Porque o James Harden, toda a gente sabe que na NBA há uma cláusula que é a no trade clause, a cláusula de não poderes trocar um jogador, o jogador poder vetar qualquer troca. Mas há 2 tipos de no trade clause. Há a no trade clause como tinha o Bradley Beal, e como neste momento só há um jogador na NBA que tem, que é o LeBron James, e que para poderes ter essa cláusula há aqui uma série de coisas que tu tens que atingir. E há uma outra no trade clause, que é quando tu assinas um contrato de 1 ano ou 1 mais 1, como era o caso do James Harden, se tu fores trocado, perdes aquilo que eles chamam os bird rights. Os bird rights é o que permite uma equipa renovar contigo e ultrapassar o seu cap para te poder pagar. Senão, vamos imaginar que agora um jogador vai para uma equipa que não tem espaço salarial e eles querem estender com ele, não podem, porque não tem os bird rights dele. Portanto, há esse... E para evitar que os jogadores possam ser penalizados, eles criaram uma espécie de no trade clause implícita para estes casos. Portanto, os jogadores que estejam com 1 ano de contrato, com mais 1 de contrato, onde possam perder os bird rights, podem vetar uma troca. E o James Harden não vetou a troca. E ao não vetar a troca, não só deu a entender que os Clippers, os Cavs lhe podem dar o contrato que ele quer, como ele ainda fez outra coisa, que foi o James Harden, ao assinar o contrato, no seu contrato tinha um trade kicker. O que é um trade kicker? É quando um jogador é trocado, esse trade kicker é a percentagem do ordenado que ele recebe, é-lhe dado, é uma espécie de bónus por troca. E o trade kicker do James Harden eram 15 milhões de dólares. Se ele não tivesse abdicado desses 15 milhões, essa troca era inválida, porque os Cavaliers estão no second apron, portanto não podia, e este trade kicker conta para o cap. E portanto, os Clippers não, os Cavaliers não podiam fazer a troca, a não ser que ele abdicasse dos 15 milhões. Portanto, não só o Harden não vetou a troca, como ainda abdicou de 15 milhões de dólares que ele tinha direito. Ora, tudo isto, tendo em conta que é James Harden, que não é propriamente um bom samaritano no que diz respeito ao dinheiro, é porque ele sabe que vai reaver tudo e mais alguma coisa. E portanto, pode envelhecer muito mal esta troca. E normalmente, Chico, quando tu trocas um jogador de 26 anos por um jogador de 36 anos, essa fatura vais sempre pagá-la, porque é uma diferença muito grande. E normalmente pagas rapidamente, lá está, pela questão da idade que tu referiste. Sendo que, acrescentando essa questão dos milhões que ele vai recuperar, como tu bem disseste, porque eu concordo contigo aqui, normalmente quando um jogador deste calibre é trocado, já há palavrado algo por baixo da mesa, ele vai para um mercado muito menos lucrativo a nível pessoal. Ele estava em LA, onde as oportunidades de tudo e mais alguma coisa eram enormes, e ele vai para Cleveland. Ou seja, na minha cabeça, ele não vai ficar com um contrato novo pequeno, porque ele a nível pessoal há de pensar, eu vou para um mercado menor, numa cidade menor, num estado menos relevante, claro. E vai para o frio, sai do calorzinho de Los Angeles para ir para o frio. Exato. Portanto, há de compensar o suficiente para ele pensar, eu perdi todas estas oportunidades que haveria em publicidades, em marketing, na minha marca. Em montes de coisas. Mesmo a nível de qualidade de vida, montes de coisas. Portanto, eu concordo contigo. Eu acho que ele é o principal. Eu acho que o Harden é o principal vencedor desta troca, aconteça o que acontecer daqui para a frente. Muito bem. No imediato, claro que James Harden é um upgrade em relação a Garland. Garland estava a fazer estava a melhorar nas últimas semanas, mas as lesões não o largavam e ele estava a fazer um péssimo arranque de temporada, ou meia temporada. Portanto,
adicionar James Harden é um upgrade e vamos ver até onde é que esta equipa pode ir, porque realmente tem muitas ferramentas. Eles não fizeram só isso, eles foram buscar Keon Ellis também, que era um jogador que muita gente queria. Foram buscar também mandaram embora o Lonzo Ball, que estava a fazer uma má temporada. Portanto, é uma equipa que acho que perdeu aqui. Na altura falei com o Ricardo a questão do aparecimento do Jalen Tyson, vem atenuar um bocadinho a falta de tamanho nos wings que ele tem, mas continua a ter os mesmos problemas, e vamos ver como é que o fit, já falámos aqui, entre o Harden e o Donovan Mitchell. Chico, outra troca, e esta para mim foi a mais surpreendente, foi a do Jaren Jackson Jr. Portanto, esta foi no fundo das trocas surpreendentes, foi aquela que abriu o jogo, digamos assim. Ficámos todos muito surpreendidos com a troca. Jaren Jackson foi então para Utah. Gostávamos todos. Eu lembro-me que quando se percebeu que o Ja Morant estava a ser oferecido, eu falei com o Ricardo e disse: Ricardo, vai chegar a uma altura que o próprio Jaren Jackson poderá entrar aqui, porque eles acabaram de lhe renovar o contrato. Se trocam de Ja Morant é porque querem entrar num mini rebuild, e portanto pode haver aqui um cenário onde Jaren Jackson também é negociado. Mas não foi, não era uma previsão de nada, era uma leitura do que estava a acontecer. O que é certo é que eles não trocam, ou seja, fazem o oposto, não trocam o Ja Morant, acabam por trocar o Jaren Jackson, mas o caminho, eles vão por caminhos diferentes, mas vão desaguar no mesmo sítio, que é uma reconstrução que já tinha começado no verão, Chico, com a troca do Desmond Bane, e agora concretiza-se, independentemente do que possa acontecer no futuro a médio prazo ao Ja Morant. É no fundo o assumir dos Grizzlies que está na altura para fazermos aqui um rebuild. O mais surpreendente é ele ir para o Utah, porque o Utah é uma equipa que está num eterno rebuild, mas que agora com a chegada de Jaren Jackson... Não, e que achávamos há anos que iam ser vendedores, e do nada arranjam um dos melhores defesas da liga por um preço incrível, na minha ótica, e que conseguem trazer, além do Jaren Jackson, o Vince Williams, que é um jogador muito útil para a rotação, o John Conchar, e não dão nada por aí além. Dão três piques de primeira ronda futuras. Ok, é significativo, mas se eles estão a apostar assim tanto neste core agora, as piques não serão o seu principal asset. Sim, e eles tinham muitas piques, muitas das piques que eles dão não são as deles. Portanto, eles protegeram-se. Obviamente nós nunca sabemos, né? Qualquer pique pode dar o Will Chamberlain, mas eles estão mais ou menos protegidos. O engraçado desta troca é que a reação é logo: os Grizzlies este ano. Não, os Grizzlies este ano vão continuar a perder, porque a pique dos Grizzlies, desculpem, do Utah é protegida top 8. Portanto, os Utah Jazz têm que ficar nas 8 primeiras posições da lottery, senão a pique sobra para quem? Para o Clube. Portanto, esta equipa vai continuar, ou seja, o tanking desta equipa está... Antigamente nós não sabíamos aonde é que ia parar o tanking desta equipa. Agora sabemos onde é que ele vai parar. Vai parar no draft do próximo ano. Neste caso deste ano, 2026. E depois, eles criam aqui um core muito interessante, porque eles este ano, apesar de muito tanking, eles acabaram por descobrir que Keontae George é um belíssimo jogador, é um dos candidatos a Most Improved e está a fazer uma época muito, muito boa. Obviamente Lauri Markkanen é Lauri Markkanen. Walker Kessler, que infelizmente foi operado ao ombro e não jogou a época toda, mas continua a ser Walker Kessler, já vamos falar um bocadinho dele. E agora vão adicionar Jaren Jackson Jr. e eventualmente podem ir a um draft, que é um dos melhores drafts dos últimos de sempre, se calhar, da NBA, e quem sabe se não podem ter aqui uma escolha altíssima. Eles neste momento são têm as 6ª melhores odds para ter a escolha número 1 no draft. Portanto, sendo que no futuro eu ainda acho, e cada vez acho mais, que vão transformar o Ace Bailey em algo, porque os problemas entre as duas partes são óbvios e vieram ao de cima assim que foi o draft. Ele disse que não queria ir para Utah. É um jogador que tem ali potencial. Eu acho que ele noutro tipo de equipa será um bom jogador da liga, e acho que mais tarde ou mais cedo eles conseguiram transformá-lo em algo relevante, e isso
usando bem o timing, fazendo o negócio certo, vai ajudar a equipa a dar um salto e há um outro prisma, muito significativo. O Ace Bailey na altura dizia que não queria para o Utah porque o Utah estava em rebuild, mas se os Utah Jazz para o ano forem uma das top 6 do Oeste, se calhar o Ace Bailey já vai gostar de estar em Utah, não é? Eu não sei se a franquia agora gostaria muito dessa mudança de atitude. Eu se calhar se fosse quem mandava naquilo pensava, ok, agora queres-nos que temos sucesso, Chico, vou-te já trocar por algo mas isto é uma estrada a dois sentidos. As equipas eles também trocaram o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert quando acharam que deviam, portanto os jogadores também têm que ter direito a querer estar ou não nas equipas. Olha, mas em relação aqui a Utah, a grande dúvida que eu tenho é Walker Kessler. É um jogador que eu adoro, acho que é um protótipo de ele, na final da época passada e no início desta época estava a lançar um bocadinho de 3, não é isso que se quer, mas só o facto de ser ameaça já é relevante. Mas juntas Walker Kessler, que no ano passado foi o líder da liga em média de blocos, Jaren Jackson, que é um dos melhores bloqueadores, apesar de estar num trajeto ascendente, mas continua a ser um grande defensor. Ainda vais adicionar, ainda tens Lauri Markkanen, que as suas melhores épocas é sempre a jogar na posição 3, ou seja, uma equipa alta. Keontae George tem cap space. Acho que o objetivo deles é os 3 darem as mãos e defendem o perímetro sozinhos por exemplo, também até dizer chega. Mas era isso que faziam os Cavaliers, não é? Quando tinham o Mobley, o Lauri Markkanen e o Jardel. Portanto, é interessante, vamos ver depois para o ano como é que isto vai funcionar. A única dúvida que eu tenho é a questão do Walker Kessler, porque o Walker Kessler é restricted free agent no final deste ano. Eles não chegaram a acordo para uma extensão no verão, ele não jogou o ano todo com uma lesão e agora portanto, terminou o seu contrato rookie e é restricted free agent. Aparentemente há alguma discrepância entre o valor que ele quer receber de contrato e o valor que os Jazz lhe querem dar. E há equipas que podem aparecer com cap space e fazer uma proposta e obrigar os Utah Jazz a cobrirem. Então vamos ver, acho que pode haver aqui alguma situação. E depois há a questão da pick, e já vimos, não é? Eles nos últimos 2 jogos tiveram apenas 7 jogadores em cada um dos jogos, portanto eu ficaria chocado se eles não terminassem aonde estão, mais ou menos, com o 6º pior recorde, mais coisa, menos coisa, porque também é difícil para eles subirem e é difícil para eles baixarem. Portanto, eles estão nesse cenário e não vejo grande situação. Mas esta foi, se calhar, Chico, a troca mais surpreendente, não é? Sim, sem dúvida. Até pelos dois lados que nós já referimos. Por um lado, não estava à espera que Utah fosse comprador. Por outro, assumindo que Memphis ia ser vendedor, não era por aqui que eu estava à espera que fosse vendedor. Até porque se falava todos os dias de esta equipa interessada no Ja Morant. Este é o valor do Ja Morant. E afinal, o rebuild é à volta do Ja Morant. Não me parece execuível, tendo em conta a tensão que há entre as duas partes. A diferença aqui é muito simples. Ninguém deu o que eles queriam. Jaren Jackson Jr. é um defensor de elite e tem algum talento ofensivo e isso, apesar de ele ter um contrato demasiado alto, mas isso... O valor dele é certo. O do Ja Morant parece que ninguém sabe bem qual é que é o valor. Isso é possível, e o Ja Morant ninguém o quer. Ninguém vai querer, porque ninguém vai querer naquele contrato, ninguém vai querer os problemas fora e dentro de campo. É um jogador que está em declínio, que é insano, tendo em conta a idade, basta ver os números dele de eficiência. E depois é que este aqui tem contrato ainda mais 4 anos, 3 anos aliás, mais 3 anos de contrato. O Ja Morant não. Portanto, aqui eles certamente tentaram, ninguém o quis. Eles disseram, ok, nós temos que trocar então o Jaren Jackson, porque não faz sentido entrarmos num rebuild com eles os dois no plantel. Vamos ver, curioso para ver o que é que o Utah vai fazer. Vamos a outra equipa que está exatamente na mesma situação de Utah e também adicionou, eles já tinham adicionado o Trae Young e agora adicionam o Anthony Davis, neste caso os Washington Wizards. Todos sabíamos que os Dallas Mavericks estavam a tentar trocar o Anthony Davis, não é? Porque estava mais do que na altura de começar um rebuild em torno de Cooper Flag, que ainda por cima o Cooper Flag está numa fase brutal, 49 pontos no outro jogo, 40 a seguir, portanto, incrível. Não sabíamos era que o Anthony Davis poderia acabar em Washington, não é, Chico? A troca do Anthony Davis não é surpreendente, é surpreendente o destino. Eu digo que é por motivos semelhantes. Eu acho que o Washington ter investido no Trae Young não é estranho. Eles viram que tinham um young core muito interessante. Foi de borla. Veem que eu acho que havia ali um encaixe
com muito potencial entre o Alex Sarr, com o Trae Young, para o Two-Man Game, com o Coulibaly, havia ali muito potencial futuro. E depois tu pensas, ok, mas vão começar a desenvolver estes miúdos com o Trae Young a ser o mentor. E do nada tem 2 All-Star, um dos melhores defensores da história da Liga, um base dos melhores bases da Liga nos últimos anos, e juntam a 3, ofensivamente, claro, e juntam a 3, 4, 5 jovens, além das piques todas que ainda têm e guardaram, e com algum espaço de manobra financeiro do que vi, isto tu saberás melhor do que eu. Portanto, Washington, que vai encontrar o que eu referi há pouco no episódio. O Oeste, do nada, tens equipas a investir que tu não estavas à espera que investissem, porque viram que o Oeste neste momento é o momento ideal para investir. E há uma outra razão para este ser o momento ideal, é que a previsão é que os próximos 2 drafts não sejam bons. E portanto estas equipas o que é que fizeram? Fizeram aquilo que nós chamamos a pre-agency, que é, tem muito cap space, muito, tanto os Jazz como os Wizards têm muito cap space, têm de o gastar, porque agora as regras obrigam-te a gastar, e portanto em vez de ir à free agency e tentarem montar o plantel aí, não, vão aos jogadores, aos maus contratos, digamos assim, aos jogadores que estão livres no mercado, que sob contrato, e vão buscá-los. Portanto, os Wizards vão continuar a fazer tanking este ano. Eles têm a quinta melhor odd para ter a primeira escolha. Portanto, aproveitam que o Anthony Davis está eternamente lesionado e certamente vão metê-lo a descansar. O Trae Young, que já estava recuperado, e eles também meteram a descansar. E portanto podem, quem sabe, adicionar aqui mais uma super peça de rookie, e depois para o ano entras no ano e tens Trae Young como o teu base, um frontcourt de Alex Sarr e Anthony Davis. Se calhar só os Utah Jazz é que têm um frontcourt defensivamente melhor, com o Walker Kessler e o Jaren Jackson. Tens Bilal Coulibaly, tens o Trey Johnson, tens uma série de jogadores que estavam a ser interessantes. Não pagaste nada para ter. Quiçá a primeira, segunda, terceira ou quarta escolha deste ano. É isso, foi o que eu disse, uma das melhores escolhas. Portanto, há aqui um potencial enorme para eu tiro o chapéu às moves que eles fizeram, até porque o Washington, nós crescemos, nós principalmente, tu és de uma geração ligeiramente à minha frente, mas mesmo assim acho que estás no mesmo barco. Ainda apanhei aquela geração de John Wall, Bradley Beal. Pois, eu apanhei o final do entusiasmo de John Wall, mas era aquele entusiasmo de são divertidos de ver, nunca chegam propriamente a dar aquele próximo passo. Primeira ronda do playoff, sim. Exatamente, era muito divertido ver o John Wall com o seu atleticismo, mas... Eu só tenho uma dúvida sobre este negócio, que é, se tu me dissesses assim, ok, eles vão buscar o Trae Young e o Anthony Davis, os dois têm mais 2 anos de contrato e eles vão, durante 2 anos ver o que é que acontece. Mas não é o caso. Portanto, eles ao irem trocar com estes 2 jogadores, o Anthony Davis em agosto pode assinar uma extensão de contrato de 4 anos de 275 milhões. E o Trae Young, no final da época, pode assinar um contrato de 4 anos de 230 milhões. Pagar 275 milhões ou algo perto disto ao Anthony Davis aos 33 anos que ele tem, ou 32, é uma loucura. E aparentemente é isso que os Wizards vão fazer. Vão se comprometer a este core que nós, é uma coisa que nós fazemos muito no futebol e que às vezes levamos para a NBA, que é, nós fazemos sempre o olhar com o objetivo de título, mas nem todas as equipas têm as mesmas armas para o título, e os Washington Wizards, que estão num rebuild há muito tempo, estavam a começar a ter até problemas de público a não ir aos jogos. É também benéfico teres uma equipa competitiva. Tu sabes que provavelmente Anthony Davis, a nível de saúde, vai-te falhar demasiado, e sabes também que o Trae Young é um problema tão grande a nível defensivo que também, se calhar, é difícil ganhares com o Trae Young. Mas também é interessante poderes ter alguma excitação, não é? Teres ali a cidade um bocadinho interessada em basquetebol, que era um problema que eles estavam a ter. Vamos ver que extensões de contrato é que vai aparecer aqui para esta gente. Mais importante que os valores é os anos de contrato, porque dar 4 anos de contrato ao Anthony Davis é uma situação que os Lakers não estavam confortáveis eventualmente a fazê-lo. Os Dallas Mavericks estavam tão desconfortáveis que o trocaram por nada. E agora vamos ver, não é, Chico? Os Wizards. Os Dallas Mavericks merecem tudo isso, porque os Dallas Mavericks transformaram o Luka no quê? Qual é que é o saldo final disto? É nada. Eles ganham aqui 2 picks. Uma é a pick dos Oklahoma City Thunder do próximo ano. Aliás, deste ano.
que será que é a 30ª ou a 29ª, uma das duas, e uma pick dos Warriors em 2030 protegida no top 20. Portanto, não ganharam nada. Ganharam 2 picks que, no melhor dos casos, uma será a 29ª, a outra será a 21ª. Portanto, não ganharam nada. O que é que eles ganham na realidade com isto? É reduzir o cap, é começarem a trabalhar para Cooper Flag. Vão fazer tanking este ano, porque é o único ano até 2031 que eles têm a pick deles. E agora, Chico, estou curioso para ver, especialmente no verão, o que é que eles vão fazer com jogadores como Daniel Gafford, PJ Washington, Najee Marshall e a grande questão aqui, Kyrie Irving. Portanto, eles podem colocar isto tudo à venda e podem conseguir aqui várias picks. Com o Kyrie Irving conseguem de certeza uma ou duas, conseguem se calhar também uma ali com o PJ Washington, que é um jogador interessante para uma equipa que queira ser candidata, o próprio Gafford. Portanto, esta equipa vai reconstruir, vai fazer aquilo que teoricamente não precisava de fazer porque tinha Luka Doncic, mas que teve a sorte de conseguirem Cooper Flag, e vão reconstruir em torno deles. Portanto, Dallas vai ser uma equipa que vai andar a fazer aquilo que tinha feito com o Luka, não é? Adicionar aqui peças para tentar extrair o máximo do Cooper Flag. Tiveram uma sorte imensa por ter o Cooper Flag, porque senão eles iam ter um futuro absolutamente drástico. Mas no fundo o que eles fizeram foi, eles já não podem fazer nada na troca do Luka Doncic. Portanto, é um erro histórico, é um erro colossal, é a pior troca da história da NBA. Mas eles já não podem fazer nada em relação a isso. O que eles podem fazer agora é traçar um rumo, e o rumo nunca seria andar com Anthony Davis e Kyrie Irving. Teria que ser Cooper Flag. Sim, isso sem dúvida. Obviamente que agora é assumir o que fizeram e esperar esperar ter alguma sorte na construção daqui em diante, porque o Luka sempre teve aquele centro muito pesado de tens que construir peças muito específicas para ele. Eu com o Cooper Flag vejo um pouco mais de versatilidade na construção da equipa, e isso, pronto, se eles conseguirem gerir bem isso, há potencial. Não sei se vai ser melhor ou pior do que aqueles Mavericks que chegaram às finais da NBA, isso só o tempo dirá, e as escolhas que eles fizerem, mas não deixa de ser quase que, vão perceber o que é que eu digo, bem feita, eles agora passarem 2, 3, 4 aninhos mal, porque é daquele, eu acho que nenhuma equipa da NBA, como nós já comentámos no passado e não vamos perder muito tempo com isso, teria feito aquela troca sem ser os Lakers. Se calhar nenhuma equipa que tivesse o Luka. Não, já percebi. Sim, houve. Eu acho que a questão não é de ser os Lakers ou não. A questão é que eu disse isto ontem num podcast onde eu fui, que foi: todos nós achamos que a troca foi ridícula. Já todos concordamos com isso. Mas tu és o presidente da equipa. O nosso primeiro-ministro há de tomar decisões que nós discordamos. Mas foi por isso que ele foi escolhido. Pronto, ok. Sim. No momento em que ele diz, ok, eu não quero o Luka Doncic, ok, pronto, é legítimo, podemos discordar dele, mas é isto. Mas, ok, não queres Luka Doncic, ok, mas então mete-o no mercado. Mete-o no mercado e 29 equipas da NBA vão-te telefonar e tu depois começas uma guerra para... Foi isso que os Bucks tentaram fazer com o Giannis, não é? Vocês não isto, ok, nós queremos mais, olha, estão-nos a dar isto, cobrem esta proposta. Não, o erro aqui foi ele ter ido direto a uma equipa. Mas pronto, já foi debatido, já foi. Pronto. Agora estão numa nova página os Dallas Mavericks. Outra equipa que tem uma nova página, não este ano, mas a partir do próximo, são os Indiana Pacers, que vão buscar portanto, aproveitam aqui no fundo os escombros que o James Harden deixou nos Clippers e apanham um dos postos que tem um dos melhores contratos da NBA, ainda tem mais 2 anos de contrato num ótimo valor, que se falou muito do interesse dos Celtics nele e não sei o quê. Ele de repente vai ter aqui aos Pacers. Os Pacers dão 2 escolhas de primeira ronda, se eu não estou em erro. Sim. É isso, né? Mesmo. Tenho aqui, deixa-me só ver aqui uma coisa. Exatamente, 2 escolhas de primeira ronda, dão aqui o Benedict Mathurin, que é um jogador interessante, mas não mais do que isso, e podem começar a preparar o próximo ano. Uma das escolhas, e isto é importante para os Clippers, uma das escolhas que eles deram é a escolha deste ano
protegida à top 4. Ou seja, há aqui um cenário, os Indiana Pacers neste momento têm as terceiras melhores odds de ter a primeira escolha, mas também podem ficar fora do top 4. E se ficarem com o quinto, sexto ou o sétimo, essa pick vai para os Clippers. Portanto, os Clippers, que são uma equipa que está com muito pouco futuro por causa das trocas do Paul George e do James Harden, não sei o quê, podem muito bem conseguir aqui uma escolha entre o 5 e o 7 no draft deste ano. Portanto, pode ser interessante. Em relação aos Pacers, é no fundo já começar a preparar as munições para o regresso do Haliburton. Trocam o Miles Turner pelo Zubac. Miles Turner, um stretch big, Zubac um jogador mais de interior. Provavelmente vão conseguir ter aqui uma escolha de top 3 e quem sabe até a escolha número 1 no draft deste ano. E para o ano podemos ter aqui uns Pacers de grande poder, com Siakam, com Haliburton, com Zubac, com a escolha do draft que eles conseguirem este ano, já para não falar do resto dos jogadores que eles têm. Portanto, pode ser uma equipa realmente muito interessante para o futuro. Sim, e vai de encontro ao tal investimento que nós comentámos, porque nós falamos sempre, historicamente, do Oeste ser mais difícil, e o Oeste continua a ser, no plano teórico e prático, mais difícil do que o Oeste. Mas parece que neste fecho de mercado foram as do Oeste, exceto Utah Jazz, foram as do Oeste que fizeram esse investimento por causa do panorama que estão a ter em conta agora. E não deixa de ser interessante esta aposta, por exemplo, dos Pacers, porque os Pacers, ao contrário dos Cavs, que já comentámos, não vão fazer um investimento para agora, por saberem que agora, nesta época, é o momento ideal para ganhar. Eles estão a investir, como tu e bem disseste, no regresso do Haliburton a partir da próxima época. Ora, na próxima época, quem também regressa, se tudo correr bem, Jason Tatum. Ele, se calhar, eu diria que ele regressa este ano. Pois, pode vir a ser este ano. Aquilo que os Celtics estão a fazer é claramente a pensar em Jason Tatum. Não há outra forma, porque eles estão em segundo ou terceiro do Oeste, não é? Mas isso já lá vai. Sim, mas o meu ponto é, não deixa de ser interessante como as duas equipas que batalharam na época passada pelo topo do Oeste, parece que estão com timelines parecidas, embora com épocas muito distintas atualmente, a fazer esse investimento. E isto há um potencial para a rivalidade na próxima temporada. Obviamente que isto pode acontecer 20 mil coisas até lá. E olha que, para além dessas que estás a falar, os Knicks não vão a lado nenhum, os Cavs também não vão a lado nenhum. Ainda vais ter que contar agora com uns Washington Wizards. Portanto, o Oeste também já se começa aqui a reconstruir, não é? Sim, e ainda bem, porque a discrepância entre as duas conferências era enorme há já demasiado tempo. Eu no Oeste, eu acho que, e ainda por cima não falo contigo há algum tempo sobre isto, acho que há muito tempo que eu não estava tão pouco confiante nos meus standards. Porquê? Porque não só os standards têm estado a baixar um bocadinho por questões físicas e tudo mais. Tem ameaças, não é? Denver, Spurs, Houston, há ameaças, ameaças reais. Sim, há cada vez mais ameaças, e eu quase que agradeci por o Giannis não ter saído já pelo menos de Milwaukee, porque senão o Oeste ficava absolutamente lotado. O Oeste era insano. Eu há uns tempos estive a falar disto, que é, se realmente o Giannis tivesse ido para o Oeste, Kevin Durant, Jokic, Wemby, Shea, Luka, tudo no Oeste, mas não aconteceu. Imagina o que é que seria o formato do All-Star, que agora está quase a acontecer, no Oeste versus Este. Teríamos essa equipa que tu referiste a batalhar contra uma que do outro lado terias o Franz Wagner, com o devido respeito, com o Kobe White, se calhar. Tinhas Donovan Mitchell, Jalen Brunson, não é mau. Sim, atenção, esses nomes não deixam de ser grandes. Eu estou a dizer, se formos a ver a profundidade, sim, uma discrepância muito grande. Olha, uma última troca. Kristaps Porzingis para o Oeste, neste caso para os Golden State Warriors. Nós todos, eu, tu, o Chico, o Ricardo, toda a gente gostou muito do que os Atlanta Hawks fizeram no verão, com as adições do Nickel Alexander-Walker, com a adição obviamente do Porzingis. 4 meses depois, Trae Young já foi embora, Porzingis também já foi embora. Foi uma aposta que correu mal, ele esteve sempre lesionado. Eu nem sei quantos jogos é que o Porzingis fez pelos Hawks, mas diria que andará na casa dos 10 jogos, 15 jogos no máximo. Vai para os Warriors, que realmente precisavam aqui de qualquer coisa, porque desde a lesão do Jimmy Butler e depois quando percebemos que eles não iam conseguir o Giannis,
precisavam de qualquer coisa. E precisavam, mais importante, que transformar o Kuminga, que realmente era um problema que eles tinham. É algo. Porque o trataram muito mal também. Portanto, não é o Kuminga que jogou sempre mal, não é verdade. Também foi muito maltratado e, portanto, eles tinham que transformar em algo, e esse algo acaba por ser o Porzingis. É um flyer, não é, Chico? Vamos ver o que é que acontece. Até pode ser que ele chegue ao playoff e esteja saudável, que é algo que nunca aconteceu, não é? Nem no ano do título dos Celtics aconteceu, mas quem sabe, pode ser que, olha, não perdes nada. É isso, eu concordo contigo. Eu só acho que se calhar o maior vencedor dessa troca é o Draymond Green, que andávamos aqui a falar já há algum tempo, cada vez os rumores se intensificavam que ele podia ser envolvido numa troca com algo, especialmente quando se falou do Giannis. Claro. Mas eu acho que eu sempre senti, aliás, continuo a sentir que eu acho que no momento em que o Draymond Green saia de São Francisco, a carreira dele, entre muitas aspas, acaba. Sim, havia o rumor que portanto, clarificar, os Warriors tentaram o Giannis Antetokounmpo e o Draymond Green estava num negócio. E começou a surgir o rumor de que o negócio era possível, ia envolver mais uma equipa, portanto iam haver aqui uma série de situações, e que o Draymond Green ia acabar em Milwaukee, mas não ia jogar em Milwaukee, ia pedir para fazer um buyout e iria para os Lakers. Esse rumor estava muito ativo. A certa altura os Bucks preferiram esperar para trocar, e podemos já navegar para a questão do Giannis. Só terminar aqui uma coisa: Porzingis e Draymond Green é uma dupla muito interessante, com Curry à gravidade. Portanto, atenção aos Warriors, se houver um bocadinho de saúde. Exato. Podem ser uma equipa interessante. Que até o Curry está a ter cada vez mais problemas. Claro, portanto, normal, aos 37 anos, não é? Exato, sim. Mas portanto, é preciso, é um risco calculado da parte deles. Acho que é talvez o último all-in que as Warriors estão a fazer com este corte. E temos que, na realidade, é uma coisa que não lhes custou nada. Portanto, é no fundo darem aqui. E nunca se sabe, para o ano Jimmy Butler pode regressar um bocadinho mais cedo do que nós imaginamos, e de repente tu olhas para um 5 veteraníssimo, não é? Veterano ao máximo, mas de repente já tens Curry, Butler, Draymond Green, Kristaps Porzingis. Se as estrelas se alinharem, consegues fazer ali uma run interessante. Portanto, acho que não custou nada aos Warriors. Pareceu uma move que eles tinham que fazer. Não deu para ir ao Big Fish, ficaram com um pequenino fish, mas que pelo menos eles precisavam de fazer qualquer coisa, porque não podiam continuar a ter o Kuminga. Em relação ao Giannis, o Giannis publicou logo a seguir ao trade deadline que as estrelas uma coisa qualquer, mas estrelas não fogem, chamam para si, dizendo que nunca pediu. No fundo, o que ele estava a dizer era que nunca queria sair de Milwaukee, e que ele quer é que venham jogar com ele para Milwaukee. Ora bem, todos percebemos o que é que estava a acontecer. Giannis não quer ser visto como exigindo uma troca. Eu até estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer no verão, porque no verão os Bucks vão lhe oferecer a maior extensão de contrato da história da NBA. E ele aí vai ter que dizer sim ou não. Se ele disser sim, acabou-se a possibilidade do Giannis ser trocado para qualquer sítio. Se disser não, quero ver como é que ele vai como é que ele vai fugir à ideia de que quer ser trocado de Milwaukee. A coisa é tão grave que o Giannis Antetokounmpo, que está atualmente lesionado, o que é bom para os Milwaukee Bucks, porque os Milwaukee Bucks neste momento, os Milwaukee têm 5, 10, tem quase 30% de hipóteses de terminar no top 4 da lotaria. Portanto, para eles era ótimo que o Giannis não voltasse a jogar, que era para eles continuarem a perder jogos e subirem aqui um bocadinho estas odds. A coisa estava tão declaradamente o Giannis a querer ser trocado, que o Giannis estava a ameaçar os Bucks de voltar a jogar, para os Bucks não poderem, para os Bucks terem menos probabilidades de ter uma escolha alta. Portanto, eu não percebo o que é que o Giannis tem de... Parece uma daquelas relações tóxicas, Chico, que as duas partes sabem que já acabou, mas nenhuma delas quer dar o fim da relação. Sim, mas é uma relação que já nesta fase, depois do título, já ok, indo ao encontro do que tu estás a dizer, já fez pior do que fez bem, porque os Bucks já tentaram, entre aspas, dar tudo na altura com o Lillard, não correu bem. Depois o Giannis queria algo mais,
foram buscar o Miles Turner. Dispensaram o Lillard. Dispensaram o Lillard para ir buscar o Miles Turner. Entretanto, é essa questão do Giannis que tu estás a referir, que já é tipo, olha, se tu não me dás uma beijoca, olha que eu vou ali ao bar e dou uma beijoca a outra menina. Isto entretanto, eu acho que o Giannis, e quem viu os filmes e tudo mais sobre a sua vida, nota-se que, e quem o ouve falar, nota-se que é uma pessoa de família, ele nota-se que ele gosta de estar em Milwaukee. Eu percebo o argumento que ele está a dizer de quer é que as estrelas venham ter comigo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma ponta de falsidade que é do género, eu quero ficar aqui, mas se surgir aquela proposta, eu não vou dizer que não. E por isso é que se falou muito de Miami, por isso é que se falou muito de São Francisco. Simplesmente acho que as partes envolvidas não chegaram ao acordo pretendido, que senão ele tinha ido. Ele tinha ido, claro que sim, e os Bucks tentaram por tudo trocá-lo. Qual é que é aqui Porquê é que os Bucks estavam a passar a ideia de que estavam confortáveis a manter o Giannis até ao final da temporada? Porque no final da temporada, eu disse isto falei disto com o Ricardo e agora tenho aqui os números à minha frente. No final da temporada, as equipas passam a ter mais escolhas de draft, porque as escolhas de draft na NBA são bloqueadas a 7 anos. Portanto, tu não podes trocar uma escolha em 2050, não, só podes de 7 em 7 anos, e cada vez que passa um ano tu tens acesso a mais uma escolha. E há equipas que, porque já trocaram já por causa da regra do Stepien, dos 2 anos, não podes trocar a tua pick de primeira ronda 2 anos seguidos. Há equipas que, por terem trocado, vamos imaginar, a pick de 2030, não podem trocar a de 2031. Porquê? Porque não podem ter os 2 anos seguidos. Mas a partir do momento em que libertarem a pick de 2032, aí já podem trocar a de 31 ou a de 32. Portanto, há muitas equipas que vão passar a ter mais 2 picks. Algumas vão passar a ter mais uma, outras vão passar a ter mais 2. E eu vou dar aqui alguns casos. Os Lakers, que são sempre uma equipa que está ativa neste tipo de procura de estrelas, não há como negar. Os Lakers, e vão ter muito cap space no verão, teoricamente. Os Lakers vão passar a ter. Os Lakers hoje, se quisessem Giannis Antetokounmpo, podiam oferecer uma escolha de primeira ronda e uma swap. No próximo ano, ou a partir de julho, vão poder ter 3 escolhas de primeira ronda e swaps. Já é outro tipo de oferta. Falámos de Miami, por isso é que eu quis guardar Miami. Miami neste momento pode trocar 2. No verão pode trocar 4. Os Knicks, que são outro dos destinos que o Chico falou há bocadinho, neste momento não pode trocar nenhuma escolha de primeira ronda. No verão já pode trocar 2. San António, que não é não se espera que vão tentar o Giannis, mas nunca se sabe, não é? Hoje podem trocar 3, no verão podem trocar 5. Ou seja, todas as equipas têm acesso a novas munições. Portanto, para os Bucks, claro que é muito mais inteligente chegarem ao verão e dizerem, ok, nem sequer vamos oferecer extensão de contrato ao Giannis, está no mercado. Amigos, venham fazer as vossas propostas. E de repente eles podem transformar estas escolhas de draft que eu disse num dos maiores pacotes da história da NBA. Portanto, vamos ver. Eu não acredito que o Giannis faça mais 15 jogos com a camisola dos Bucks. É a minha aposta. Porque eu acho que ele ainda vai querer voltar este ano. Ele ainda vai querer voltar este ano. Eles têm 47, ainda falta 25, não é? Ele está lesionado agora. Eu acho que ele não faz mais 15. E já estou a contar com o futuro. Não me choca o que tu estás a dizer, não, tendo em conta, porque eles agora não lhes interessa muito competir, tendo em conta o estado em questão. Portanto, é o que tu estás a dizer. Eu acho que ele vai ser trocado no verão. É isso que eu estou a dizer. Sim, também acho que sim. Acho que ele, é o que tu estás a dizer. Acho que ele vai voltar, nem que seja para ter ali uma última run, para não só mostrar aos adeptos do género, não, eu voltei, como mostrar às outras equipas, não, eu voltei e estou bem, e estou saudável, podem investir. Mas ao mesmo tempo é isso, não lhes interessa que eles façam os 25 jogos, porque depois arriscavam-se a ir ao play-in, e isso seria um cargo de trabalho. Eu acho que não tenho aqui a classificação à minha frente, mas eu acho que eles já estão um bocadinho a ficar longe, até porque Charlotte... Estão a 6 vitórias, do 10º, é execuível ainda, mas é difícil. Já tens 6 vitórias, é muito difícil de recuperar em 25 jogos. E há uma outra situação, que é os Charlotte Hornets estão numa fase brutal. Aquilo que eles estão a fazer, e fica já a promessa. É histórico. É a primeira vez que eles fazem o que acabaram de fazer, de 8 vitórias seguidas. É ridículo. Fica já a promessa que vamos falar deles na terça-feira.
eles estão num trajeto ascendente e, portanto, é difícil os Bucks acompanharem, porque nós olhamos para o plantel dos Bucks e eu lembro-me tu dizeres, eu lembro-me no início da época, quando nós fazíamos a análise dos plantéis e não sei o quê, eu lembro-me tu estás a dizer que estavas a olhar para o plantel dos Bucks e estavas a dizer, se tu tirares daqui o Giannis, isto é de longe a pior equipa da liga. E realmente é absurdo aquele plantel. Exato. Basta ver, estamos a ver que o melhor jogador deles tem sido o Kevin Porter, que há uns meses estava na Grécia a jogar no PAOK. O melhor jogador ontem, porque ele voltou. Sim, o melhor jogador tem sido o Ryan Rollins, que é o único jogador que eu vejo ali algum futuro. O Miles Turner está terrível. Este contrato essa decisão de esticar o contrato de Damian Lillard e dar o contrato ao Miles Turner vai envelhecer, se calhar, quase tão bem como a troca do Luka Doncic. Olha, muita coisa aconteceu, imensas trocas, nós não falámos aqui de todas, só um último reparo, porque mexe connosco, a troca do Vucevic para os Celtics. Eu não tenho a certeza, obviamente recebemos aquele impacto de Vucevic para os Celtics, Vucevic é um ex-All-Star e não sei o quê, ficámos logo, olha, pronto, lá vai o Nemias. Neste momento o Vucevic é um jogador tão fraco defensivamente que eu diria que só há dois cenários que podem acontecer. É o Vucevic passar a ser suplente, no fundo a fazer o papel do Al Horford, que o Al Horford fazia no ano passado. Obviamente o Al Horford 1000 vezes melhor jogador que o Vucevic. Sim. É ele ser suplente ou é ele ser titular, mas ele e o Nemias dividirem os minutos quase a meio, 24 para cada. Eu acho que vai ser esse segundo cenário por uma questão de estatuto. No entanto, acho que vai ser o Nemias, exceto em situações de... A fechar jogos. Exato, acho que vai ser o Nemias a fechar os jogos todos, exceto quando imagina eles querem fazer ali uma run de precisam fazer 5 pontinhos no último minuto. Ou o Vucevic até está com a mão quente. É isso, eu concordo contigo. Acho que há muito mais confiança no Nemias do que no Vucevic, mas e por outro lado é a questão financeira. Eles baixaram do Apron, não é? Como tu referiste com esta troca, porque baixaram do Tex, porque o Anthony Simons recebia mais do que o Vucevic. Eu acho que por outro lado eu não tenho a certeza se eles aqui têm já uma renovação pensada. Eu acho que eles aqui se calhar até querem ficar com esse espaço salarial para no verão ter uma maior flexibilidade. Portanto, acho que é uma estratégia para vamos apostar forte no este ano, trazendo um poste ofensivo e ao mesmo tempo dar flexibilidade para o futuro. Mas eles essa flexibilidade já iam ter sempre, Chico, porque o Simons também já era contrato expirante. Mas a gente sabia que eles queriam transformar o Simons em qualquer coisa. Eles queriam transformar o Simons num poste, e falou-se muito do Zubac, que tivesse um contrato mais longo. Não, mas o que eles quiseram fazer, ao perceberem que não iam conseguir Zubac e companhias, o que eles quiseram fazer foi baixar do Tex, porque era muito importante para eles zerarem, porque eles são repeaters. Portanto, eles zerando este ano fazem reset. Eventualmente depois no próximo ano também têm que manter-se abaixo do Tex. Portanto, o que eles fizeram foi, ok, vamos aqui fazer um reset, para o ano vamos nos manter aqui e depois podemos começar a regastar outra vez. Portanto, o que eles fizeram no fundo foi baixar do Tex, e para fazer isso fizeram uma última troca foi mesmo a última troca que foi noticiada, que foi o Javier Tillman a ser enviado já não sei para onde. Foi aí que eles conseguiram baixar do Tex e eu acho que eles estando tão perto eles tinham que o fazer. Adicionam o Vucevic, como tu disseste bem, que é um posto totalmente diferente do Nemias. O Nemias um rim protector e um jogador de bloqueio. O Vucevic um jogador de pick and pop, que já foi um ótimo jogador na liga. Eu gostava muito dele quando ele estava em Orlando. Nos últimos anos tem sido bem mais humilde. Mas não se preocupem os portugueses, que vamos continuar a ter grandes números do Nemias. E ainda recentemente, Chico, corrige-me se eu estiver errado, o Nemias fez tipo 20 ressaltos. 19 saltos. Portanto, e nesse mesmo jogo faz 5 desarmes de lançamento, incluindo um deles que ficou muito viral na internet, que ele faz o desarme, a equipa sai mal, vai para a bancada, a equipa sai mal na transição, perde a bola e ele ainda vai desarmar. Depois os Rockets acabam por marcar facilmente, mas não é qualquer jogador que faz uma recuperação daquelas e isso é muito bom. Chegou aos 1000 pontos, é isso, não foi? Sim, na carreira toda na NBA. Já só está a 38 mil do LeBron. Então pronto, só tem que jogar mais 25 anos. 25 anos, exatamente. Bem, sempre Chico, sempre a este nível. Chico, vamos embora. Portanto, muita coisa aconteceu. Tentámos cobrir as principais, houve muitas outras coisas. Tu vais, portanto, voltaste hoje, mas já vais embora, não é? Já vais para a tua segunda licença de paternidade, não é? A última que eu tenho, a última que eu tenho direito. Agora vou estar dois mesinhos a tomar conta do meu filho. 2 meses? 2 meses. De férias também? O Igor agora está a tirar notas. Claro. Mas é férias também?
Não, é 2 meses de licença. Okay. A minha mulher ficou 4 meses, eu fico 2 meses e ficam os 6 meses, porque depois depende da opção que cada pessoa quer ter. Exatamente, e depois é isso, é mais ou menos isso que eu vou fazer também. Vamos embora. Voltaremos terça-feira com o Ricardo. Já sabe, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.